Imagine uma voz inesperada, audaciosa, que ecoa dos confins da mente humana, elogiando a insensatez. Assim se inicia o Elogio da Loucura, de Erasmo de Roterdã, um dos maiores pensadores do Renascimento. Nesta obra singular, Erasmo não faz uma defesa convencional da razão, como se poderia esperar de um humanista. Ao contrário, ele opta por dar voz à própria loucura, que com ironia cortante e uma astúcia inegável, desmantela as pretensões da sociedade de ser racional. Mas será que Erasmo realmente celebra a loucura? Ou está, com seu estilo satírico, revelando algo muito mais profundo sobre a natureza humana e suas ilusões? Logo no início da obra, a loucura, personificada como uma deusa, declara: "Os mortais devem a mim e somente a mim toda a felicidade de sua vida." A partir dessa afirmação, a loucura passa a justificar sua importância, afirmando que sem ela a vida seria insuportável, já que a razão e a verdade trazem mais dor do que alívio. Erasmo utiliza essa voz cômica e irônica para criticar a arrogância dos homens que se consideram racionais e sábios. Ele nos faz questionar se, em nossa tentativa de nos distanciar da loucura, não estamos apenas encobrindo nossas próprias tolices. A sátira de Erasmo é dirigida especialmente às figuras de poder. A loucura afirma que governantes, teólogos, professores e até mesmo filósofos dependem dela para manter suas posições, dizendo: "Se qualquer um deles resolvesse um dia examinar-se a si mesmo como deve e refletir sobre sua conduta, quem não acabaria por aborrecer-se de si mesmo?" Com isso, Erasmo critica a hipocrisia das autoridades que, em vez de buscar a verdade, utilizam a aparência de sabedoria para perpetuar o próprio poder. O livro se torna uma ferramenta poderosa de crítica social, desnudando a falsa racionalidade dos poderosos. A loucura também zomba das convenções religiosas, especialmente do clero corrupto. Em uma passagem, ela afirma: "Com a minha ajuda, padres e bispos nada têm a temer, pois, graças à ignorância e superstição, podem viver tranquilamente sem nunca serem questionados." Erasmo, ele próprio um cristão fervoroso, não ataca a fé em si, mas sim os abusos e o desvio dos princípios originais do cristianismo. Ele usa a loucura como uma forma de expor o contraste entre a verdadeira espiritualidade e a religião institucionalizada, onde a aparência de santidade muitas vezes mascara a hipocrisia e a vaidade. O tom cômico do autor, porém, esconde um propósito mais sério. Quando a loucura defende que a fé cristã é, em essência, uma forma de loucura divina, Erasmo nos apresenta uma reflexão profunda sobre a natureza da espiritualidade. Ele escreve: "A loucura cristã é aquela que leva o homem a desconsiderar os bens terrenos e buscar uma verdade transcendente." Nesse ponto, a obra nos convida a refletir sobre o papel da fé, que muitas vezes desafia a lógica e a razão humana. A loucura que Erasmo elogia aqui não é a irracionalidade, mas sim a entrega a algo que vai além do entendimento humano. Erasmo também não poupa os intelectuais.
Em uma das passagens mais célebres, a loucura afirma: entre os homens sábios não há maior loucura do que os que pensam que sabem de tudo, mas não sabem de nada. Ele critica aqueles que se isolam em suas torres de marfim, distantes da vida real, acumulando conhecimento teórico sem utilidade prática. Para Erasmo, a sabedoria verdadeira está na simplicidade e na humildade, não no acúmulo de títulos ou na ostentação de erudição. O livro também toca no conceito de autoconhecimento, mostrando como a loucura, em vez de ser uma força negativa, pode revelar verdades essenciais. A loucura afirma: aquele que mais se conhece, mais infeliz se torna. Aqui Erasmo levanta uma questão desconcertante. Será que o excesso de introspecção e análise racional nos torna mais infelizes ao nos distanciar da simplicidade da vida? Essa provocação convida o leitor a ponderar se, ao buscar incessantemente o autoconhecimento, não nos afastamos da alegria espontânea e irracional da existência. Outro ponto crucial da obra é a ideia de que a loucura nos protege das misérias da vida. A loucura diz: se os mortais pudessem ver suas próprias desgraças sem qualquer ilusão, quem seria capaz de suportar essa visão? Erasmo sugere que as ilusões e os enganos que criamos para nós mesmos, embora criticados pelos racionalistas, têm um papel essencial em nos manter sãos em meio à dureza da vida. Ele nos lembra que muitas vezes a verdade nua e crua é insuportável e que uma dose de auto-engano pode ser o segredo para uma vida mais suportável. À medida que a obra avança, Erasmo provoca seus leitores a questionar até que ponto as estruturas da sociedade, da religião e da educação são baseadas em convenções irracionais. A loucura afirma: o que chamamos de civilização nada mais é do que uma sucessão de loucuras que os homens aprendem a aceitar como sabedoria. Essa crítica coloca em xeque o próprio conceito de progresso humano, sugerindo que muitas vezes o que tomamos como avanço é apenas uma máscara para manter os mesmos vícios e comportamentos sob um disfarce diferente. Entretanto, apesar da crítica ácida, o tom de Erasmo nunca é totalmente desesperançoso. O elogio da loucura não é uma denúncia do fracasso humano, mas sim um convite à reflexão e à humildade. Ao longo da obra, Erasmo nos desafia a reconhecer nossas limitações e a viver com mais leveza. O riso, para ele, é uma das formas mais poderosas de sabedoria. Quando conseguimos rir de nós mesmos e de nossas pretensões, estamos, de certo modo, nos libertando das amarras da razão rígida e dogmática. Na conclusão de sua obra, Erasmo nos provoca com uma pergunta fundamental: não será a verdadeira sabedoria reconhecer que, em última instância, todos somos loucos? Com essa reflexão, ele nos faz reconsiderar a ideia de que a loucura é algo a ser temido ou evitado a todo custo. Ao contrário, talvez a aceitação de nossa própria irracionalidade seja o caminho para uma vida mais plena e autêntica. Somos, afinal, criaturas imperfeitas que tentam desesperadamente impor uma ordem racional ao caos da existência. Com isso, o elogio da loucura se torna uma obra atemporal, que não apenas critica a sociedade de seu tempo,
mas também nos desafia hoje a repensar nossas certezas e a abraçar a leveza e a fluidez da vida. E então, estaremos prontos para reconhecer que a loucura, em doses moderadas, é uma aliada mais fiel do que a rígida razão? Obrigado pela atenção e até a próxima.